Boa tarde para todos, Yom Tazarai, boa tarde para todos nesse Shabbat Shalom, Shalom Shabbat para todos, um sábado de paz e paz neste sábado sobre a sua vida. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, neste canal Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Hoje eu quero fazer um comentário falando um pouco sobre o ministério profundo de H. Quem era H? O que significa o seu nome? Então vamos lá falar um pouco a respeito desta mulher, que era escrava de Abraão. Vamos lá. A Bíblia diz que o nome Agar no hebraico é chamado de Yagá. Yagá. Yagá é a pronúncia de H, que significa dois significados. Primeiro significado significa fugitiva. O segundo significado é chamada de cobradora, mulher cobradora. Olhando nesta história, essa história está baseada ao livro de Gênesis capítulo 12, que fala sobre o ministério de Abraão na terra dos caldeus, em Canaã. Sara era sua esposa de Abraão. Uma boa parte da história diz que Abraão e Sara conhecia a questão da lei e conhecia a lei babilônica de Lu. A lei babilônica, conhecida como a lei de Lu. E aí diz a história que Agar, sendo filha de Faraó, Faraó tinha 14 mulheres, Faraó, e 70 concubinas. E Agar é uma das filhas de Faraó, através de uma concubina, que se tornou Agar. Agar era uma princesa egípcia, segundo as tradições judaicas, segundo a história original do texto. Diz a história que ela não era preta, mas sim era morena. Ela não era negra, mas sim morena. Muitos acham que ela era negra, mas ela não era negra, ela era morena. Diz a história que Abraão também não era negro, mas sim moreno pardo, puxando para branco. Essa história você vai encontrar em Gênesis 12, Gênesis 16 e Gênesis capítulo 21. Olhando para a biografia de Agar, Agar tinha um menino chamado de Ismael. Ismael queria matar Isaac. Diz a história e a cultura judaica que esse menino chamado Isaac tinha uma idade entre 4 anos a 7 anos de idade. Enquanto o homem chamado Ismael, o jovem chamado Ismael, tinha entre 16 a 18 anos de idade, segundo o comentário da cultura judaica. Diz a história que Ismael e Agar estavam querendo matar a quem? A Isaac. Porque a palavra, quando se fala na palavra puxando uma flecha, zombaria, a palavra zombaria no original da cultura quer dizer puxando uma flecha, estendendo o arco, o que significa que Agar queria lançar uma flecha sobre Isaac. Ismael queria jogar uma flecha sobre Isaac. Diz também a história que essa mulher chamada Agar, ela é mandada para o deserto. Mas diz a história que Abraão tinha mais de 7 fazendas. Abraão tinha mais de 7 fazendas. E diz a história que Abraão não manda ela para o deserto. Deus usa Abraão para dizer para Agar, vai para uma das minhas fazendas. Mas ela não quis saber disso. Diz a história original da cultura judaica que ela vai para o deserto. Quando ela vai para o deserto, ela não quer estar debaixo da promessa de Deus. Ela sai sem direção.
E ela saindo sem direção, ela vai para o deserto. Diz a história que ela saiu sem direção para o deserto e ela saiu sem GPS, ela saiu sem o Waze. E aí saindo sem o GPS e o Waze de Deus, o Waze de Deus ou o GPS de Deus, ela estava sem direção. Só que Deus tinha uma promessa na vida de Ismael. Deus tinha uma promessa no filho de Agar. Diz a história que o projeto de Deus não que era para Agar morrer e nem Ismael, mas sim diz a história que Ismael ele é colocado debaixo de uma figueira, debaixo de um espinheiro. E a mulher, a mãe Agar de Ismael, pega e sai de perto dele, deixa ele longe para ele morrer no sol calcicante, no sol. E aí ela fica 150 metros longe do menino. E diz a história que o menino chorava e o menino ia morrer, Ismael. Mas diz a história que aparece a presença de um anjo e fala a Agar: levanta-te, pega o menino pela mão. Lá vem a teofania, a cristofania. A presença de Deus chega e fala: pegue o menino pela mão, porque tem uma promessa sobre ele. E então Deus abençoou o ministério desse menino. Hoje é uma das maiores nações, que é a Arábia, né, do Egito. Então entenda isso. Este é o comentário da vida de Agar.